Sejam bem-vindos à aula de sistema respiratório. O sistema respiratório é dividido em porção condutora e porção respiratória, e ambas desempenham funções essenciais no organismo. A porção condutora, como o próprio nome indica, é importante para conduzir o ar inspirado pelas fossas nasais até os pulmões, além de aquecer e umedecer o ar inspirado. Já a porção respiratória tem como função principal as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Alguns tecidos estão presentes em todas as estruturas da porção condutora, com pequenas variações, mas basicamente a cartilagem, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e epitélio são encontrados em todas essas estruturas. Nesta imagem, podemos observar traqueia, brônquio e bronquíolo terminal, que são componentes da porção condutora. Além dessas estruturas, existem as fossas nasais, a nasofaringe e a laringe, que não estão representados no desenho, mas que também fazem parte da porção condutora. As outras estruturas representadas na imagem são componentes da porção respiratória e são todas intrapulmonares. Os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares. A maior parte do sistema respiratório é revestida por um epitélio chamado epitélio respiratório, que é pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Esse epitélio ele é composto por 5 tipos celulares: as células cilíndricas ciliadas, células caliciformes, células em escova, células basais e células granulares. Além do epitélio, a mucosa respiratória é composta também por uma lâmina própria, contendo basicamente linfócitos, nódulos linfáticos, plasmócitos, macrófagos e células M. Além dessas estruturas, existe, compondo a mucosa respiratória, fibras musculares lisas. Nesta fotomicrografia corada em HE, podem ser visualizadas as células cilíndricas ciliadas, importantes para o transporte de muco, como também algumas células caliciformes, que são glândulas unicelulares produtoras de muco. Além desses 2 tipos celulares, células basais pequenas e redondas, que são as células-tronco, podem ser observadas próximas à membrana basal. Observa-se também, na fotomicrografia, uma lâmina própria de tecido conjuntivo, de densidade variada e fibras musculares lisas. Os outros tipos celulares que fazem parte do epitélio respiratório, mas não podem ser evidenciadas nesta fotomicrografia, são as células em escova, que são cilíndricas e apresentam microvíluos em sua superfície apical e terminações nervosas aferentes na sua superfície basal, e as células granulares, que apresentam numerosos grânulos em seu citoplasma, que, quando liberados, ajudam na proteção e no bom funcionamento do sistema respiratório. A primeira porção do sistema respiratório são as fossas nasais. Elas são constituídas por 3 regiões, que são o vestíbulo, a área olfatória e a área respiratória. O vestíbulo é a porção inicial, revestido por um epitélio pavimentoso estratificado que apresenta vibriças, pelos curtos, para evitar a entrada de partículas nas outras regiões do sistema respiratório. E apresentam também uma lâmina própria, com glândulas sebáceas e sudoríparas. A área olfatória é revestida por um epitélio específico, que é o neuroepitélio colunar pseudoestratificado. E também apresenta uma lâmina própria. A área respiratória, que é a maior, tem epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Na lâmina própria, existem glândulas seromucosas, componentes linfóides e um rico plexo venoso nos cornetos inferior e médio, que são expansões ósseas,
na parede lateral das fossas nasais, também conhecidas como conchas nasais. A área olfatória é uma região localizada na porção superior das fossas nasais e tem um epitélio específico, que é responsável pela sensibilidade olfatória. Esse neuroepitélio contém 3 tipos celulares: as células de sustentação, as células basais e as células olfatórias. Um outro componente da mucosa olfatória é a lâmina própria, composta por glândulas serosas, também conhecidas como glândulas de Bowman, um rico plexo vascular, além de feixes de fibras nervosas e componentes linfóides. Nesta figura, podemos observar as células de sustentação, que estão em verde, que são células cilíndricas e exibem microvílios em sua região apical. As células basais são mostradas em um outro tom de verde, localizadas na região basal do epitélio, e são pequenas e arredondadas. Sua altura não atinge a altura das outras células e são fundamentais para a renovação do epitélio, pois são as células-tronco. As células olfatórias, que estão em amarelo, são neurônios bipolares que possuem seus dendritos voltados para a cavidade nasal e apresentam dilatações de onde partem cerca de 6 a 8 cílios imóveis, responsáveis pela percepção de odores. Os axônios se originam na região basal dessas células e reúnem-se em feixes que vão fazer sinapse com outros neurônios, que formam um nervo olfatório e se dirigem para o sistema nervoso central. Na lâmina própria, destaca-se a glândula de Bowman. Nesta fotomicrografia corada em HE, de uma região das fossas nasais específica, que é a área olfatória, podemos observar um neuroepitélio olfatório, porém não temos como especificar cada célula individualmente. Além desse epitélio, observamos a lâmina própria, com evidência dos feixes nervosos, mostrados pela seta, localizados na lâmina própria. Nesta fotomicrografia corada em HE, de uma das regiões das fossas nasais, podemos observar um neuroepitélio olfatório, com os cílios em destaque, e a lâmina própria, com glândulas olfatórias. A síndrome dos cílios imóveis é uma alteração genética devido à deficiência na produção de uma proteína componente dos cílios. E por isso não há batimento ciliar nessas pessoas, o que provoca infertilidade masculina e problemas respiratórios crônicos, tanto no homem como na mulher. Uma outra condição clínica que compromete as funções das fossas nasais, como também de outras partes do sistema respiratório que possuem mucosa ciliada, é a alteração que sofre o epitélio dos fumantes, onde os cílios também são destruídos por componentes do tabaco, o que predispõe esses indivíduos a problemas respiratórios crônicos. Uma outra região do sistema respiratório são os seios paranasais, revestidos por um epitélio respiratório, que é um pouco mais baixo do que em outras regiões, com menor quantidade de células caliciformes. A lâmina própria dessa mucosa não apresenta diferenças importantes em relação a outros locais. As células epiteliais apresentam os mesmos cílios que em outras regiões e é exatamente o batimento desses cílios que drena o muco para as fossas nasais. Na figura superior são mostrados os seios frontal e maxilar e o desenho inferior mostra os detalhes do epitélio, da vascularização e do fluxo do muco produzido. Outra região da porção condutora do sistema respiratório é a laringe, que é um tubo rígido, responsável pela fonação, e que também evita que líquidos e sólidos penetrem nas porções seguintes do sistema respiratório durante a deglutição. Nas paredes da laringe, há peças de cartilagem tanto hialina quanto cartilagem elástica,
No caso da cartilagem elástica, a epiglote é um exemplo, as cartilagens corniculadas e cuneiformes e parte superior das aritenoides. Na luz da laringe, existem duas pregas superiores, também chamadas de pregas vestibulares, e duas pregas inferiores, conhecidas como pregas vocais verdadeiras. As pregas superiores, elas são imóveis e são revestidas por um epitélio respiratório. As pregas vocais, por sua vez, são revestidas por uma mucosa com epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Fibras elásticas e glândulas mistas também fazem parte da lâmina própria. Na figura superior esquerda, observa-se a visão laringoscópica da laringe na inspiração. No lado direito, um corte histológico Coradengaé de uma secção frontal da laringe, notam-se as pregas vocais inferiores e a prega vestibular superior. Na figura inferior esquerda, notam-se os dois tipos de epitélio da laringe, tanto o epitélio respiratório como o pavimentoso estratificado queratinizado, e na figura da esquerda inferior, os músculos esqueléticos em secções transversais. Em continuidade com a laringe, encontra-se a traqueia, que apresenta uma mucosa revestida por um epitélio respiratório e uma lâmina própria sem maiores especificidades, com a presença de fibras elásticas e glândulas mistas. Existe ainda uma camada submucosa com tecido conjuntivo denso e feixes de músculo liso e ligamentos fibroelásticos. A camada mais externa é a camada adventícia, onde também se observam anéis cartilaginosos. A figura é uma fotomicrografia corada em HE de um corte histológico de traqueia, onde podem ser notados um epitélio respiratório e uma lâmina própria, com algumas glândulas serosas. No sistema respiratório também existe uma árvore brônquica, que a constituição geral começa nos brônquios primários, seguindo pelos brônquios secundários e bronquíolos propriamente ditos. Temos na sequência bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e finalmente a porção respiratória, constituída por ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. O desenho esquemático mostra a organização dessas estruturas. Alguns brônquios são revestidos por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que são os maiores brônquios, e outros são revestidos por um epitélio cilíndrico simples ciliado. Todos eles apresentam uma cartilagem hialina na sua constituição. Nesta figura, nota-se um corte histológico Coradengaé de um brônquio, com epitélio respiratório, uma lâmina própria subjacente, cartilagem hialina e alguns alvéolos em sua parede. Nesta figura, podemos observar um desenho esquemático superior e um corte histológico inferior, exibindo algumas estruturas dos brônquios, como o epitélio respiratório, músculo liso, cartilagem hialina e glândulas seromucosas, bem evidentes na figura inferior, mais à direita. Alguns brônquios possuem um acúmulo de tecido linfático chamado BALT, que é uma sigla para tecido linfóide associado aos brônquios, que é um tipo de malte, que é outra sigla para sinalizar tecido linfóide associado às mucosas, no caso específico dos brônquios, e muito importante para a defesa imunológica dos pulmões. Nestas duas fotomicrografias, podemos observar que esta estrutura fica localizada na camada adventícia, que é a mais externa do brônquio. Neste desenho esquemático,
podemos notar que há uma continuidade do bronquíolo com o brônquio. A camada de músculo liso e de fibras elásticas é contínua entre as duas estruturas e está presente em ambas. A camada de tecido conjuntivo também existe em ambas as estruturas, porém a presença de cartilagem e de glândulas, mostradas na parte superior do desenho, só estão presentes nos brônquios. Diferente dos brônquios, os bronquíolos não apresentam cartilagem nem glândulas e raramente podem apresentar algum nódulo linfático. O epitélio dos bronquíolos maiores é cilíndrico simples e ciliado, e nos menores cúbico simples não ciliado. Mas a mudança da mucosa ela é progressiva. Em algumas regiões do epitélio dos bronquíolos estão presentes estruturas especializadas, chamadas de corpos neuroepiteliais, que apresentam de 80 a 100 células que contêm grânulos de secreção. E essas células recebem terminações nervosas. Essas estruturas elas reagem à composição dos gases que penetram nos pulmões. A musculatura bronquiolar ela é mais desenvolvida do que a brônquica e por isso é a contração dos bronquíolos que é a principal envolvida nas crises de asma. A musculatura dos brônquios ela recebe estimulação parasimpática na contração e simpática no relaxamento. É por isso que nas crises de asma são usadas drogas simpático-miméticas para relaxar a musculatura bronquiolar e dar ao paciente um maior conforto. Os bronquíolos terminais representam a última porção da região condutora do sistema respiratório. Eles apresentam uma mucosa revestida por um epitélio predominantemente cúbico, com células especiais, que só existem nos bronquíolos, que são chamadas células de Clara ou células em clava. São células não ciliadas que possuem grânulos secretores. Essas células têm uma parte apical saliente e protegem o epitélio bronquiolar, sendo responsáveis pela regeneração desse epitélio. A fotomicrografia da esquerda é um corte transversal de um bronquíolo terminal corado em HE, exibindo o revestimento epitelial e as camadas de músculo liso. A fotomicrografia da direita mostra um corte em maior aumento de uma porção do epitélio bronquiolar, evidenciando as células em clava ou células de Clara, mostrando os grânulos citoplasmáticos e superfície apical abaulada. Essa fotomicrografia ela foi corada por azulitoluidina e pararosanilina. Os bronquíolos respiratórios são a primeira região da porção respiratória do sistema respiratório. Uma das principais diferenças desses tipos para os bronquíolos terminais é a presença de áreas de descontinuidade na parede dos bronquíolos e nessas regiões ocorre a comunicação direta do lúmen desses bronquíolos com os alvéolos. Onde há a presença de epitélio, ele é simples cuboide, com a presença de células de Clara, já comentadas anteriormente, e delgada camada de músculo liso e fibras elásticas. A fotomicrografia é de um corte histológico de uma porção do bronquíolo respiratório e mostra também na porção inferior uma parte de um ducto alveolar. Nota-se um epitélio cúbico e alvéolos em sua parede. Uma outra região da porção respiratória são os ductos alveolares. Eles são estruturas que possuem apenas alvéolos em suas paredes. Permanece também nessas estruturas o músculo liso, as fibras elásticas e as fibras reticulares,
que já estavam presentes em outras estruturas da porção respiratória. Nesta fotomicrografia, coradinha HE, pode-se notar na parte inferior um ducto alveolar, mostrando exatamente as suas paredes revestidas apenas por alvéolos, ou seja, por sacos alveolares. Não existe nessas estruturas um epitélio de revestimento próprio. Os alvéolos são estruturas encontradas nos sacos alveolares, nos ductos alveolares e nos bronquíolos respiratórios. Entre os alvéolos existe uma parede, ou septo interalveolar. Esses septos são constituídos de pneumócitos, tanto do tipo 1 como do tipo 2, fibras elásticas, fibras reticulares e uma rica rede capilar. A barreira hematoaérea é outra importante estrutura presente nos septos interalveolares. Essa barreira é formada por pneumócitos 1 e por células endoteliais. O desenho esquemático da barreira hematoaérea é mostrado nesta figura, onde observa-se a célula endotelial à direita e parte do citoplasma do pneumócito tipo 1 à esquerda, em amarelo, e as membranas das lâminas basais dessas células fundidas. O desenho esquemático exibe a direção do CO2 e do O2 no momento que esses gases atravessam a parede, ou seja, a barreira hematoaérea. Os tipos celulares presentes no septo interalveolar são as células endoteliais, os pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2. Histologicamente, os pneumócitos tipo 1 são células de núcleo achatado e citoplasma delgado. Por isso elas são consideradas células pavimentosas. Os pneumócitos tipo 2 são células arredondadas, com um núcleo maior do que os pneumócitos tipo 1, citoplasma vesiculoso e corpos multilamelares. Esses corpos multilamelares eles só podem ser observados em fotomicrografias eletrônicas. Os pneumócitos tipo 2 são os produtores do surfactante pulmonar. A figura mostra um corte histológico coradinha HE de um saco alveolar, exibindo alguns alvéolos com septos, onde nós podemos notar núcleos de pneumócitos tipo 1, um pouco mais achatados, e núcleos de pneumócitos tipo 2, mais arredondados. Além das estruturas e tipos celulares já comentados anteriormente, os septos interalveolares eles possuem poros responsáveis por equalizarem a pressão de ar nos alvéolos. Além desses poros, são encontrados os macrófagos alveolares, também chamados de células de poeira, importantes para a proteção dessa estrutura aí, dos alvéolos, porque eles são células fagocitárias, que fagocitam componentes ou partículas estranhas que porventura consigam penetrar nessa região. As figuras exibem uma fotomicrografia de um corte histológico de alvéolos pulmonares corados em HE, na porção mais superior, uma fotomicrografia eletrônica na porção inferior esquerda e um desenho esquemático na porção inferior e direita de alvéolos pulmonares. Finalizo com as referências e desejo a todos bons estudos.